Oi, eu sou o Sigma. Seja muito bem-vindo você ao meu canal. Hoje você irá ouvir 5 histórias de terror. Assim como eu já havia fazendo antes, novamente irei aproveitar esse espaço no canal para divulgar outros canais de terror do YouTube Brasil. Cada história de terror que você irá ouvir aqui será narrada por um canal diferente que autorizou ter seu vídeo postado aqui no canal. É muito importante que vocês passem no canal de cada um deles para se inscrever e acompanhar o trabalho de cada um. Então já deixe seu like, inscrevam-se nos canais dos parceiros que irão narrar as histórias aqui e não se esqueçam que todas as histórias que vocês vão ouvir foram feitas para te entreter e te fazer sentir-se com medo ou desconfortável. Não há nenhuma comprovação de fatos dessas histórias, mas quem decide acreditar ou não é você. Bom, cientes disso, acho que já disse tudo, então aproveitem o vídeo e cuidado quando for dormir. Eu gritei em terror conforme o ser gigante emergia da fumaça. Ele se aproximou de mim e anunciou: "Eu sou o gênio desta lâmpada. Já que você me libertou, vou lhe conceder um desejo, mas devo avisá-lo. Pense com cuidado antes de pedir." O terror inicial de repente deu lugar à euforia. Puta merda, isso realmente está acontecendo, eu pensei comigo mesmo. Sem hesitar, eu disse a ele: "Faça-me o homem mais rico do mundo." Eu estava desesperado por dinheiro. Eu tinha vivido toda a minha vida na pobreza. Eu não conseguia nem me lembrar da última vez em que eu tive uma refeição decente ou dormi em uma cama confortável. Mas esta era a minha chance de acabar com tudo isso. Seu desejo foi concedido. Amanhã, quando você acordar, você vai ser o homem mais rico do mundo. E puf, ele sumiu. Naquela noite, eu dormi pacificamente. Tive inúmeros sonhos agradáveis. Eu estava certo de que quando eu acordasse na manhã seguinte, minha cabana teria se transformado em um palácio. Mas percebi, para minha total consternação, que não era o caso. Eu acordei para me encontrar no mesmo velho quarto bagunçado que vinha sendo a minha casa nos últimos 3 anos. Eu irrompi em lágrimas. Foi tudo apenas uma brincadeira cruel. Finalmente, eu me controlei e decidi ir ao trabalho. Mas quando eu saí de casa, fiquei chocado com o que vi. Havia corpos por todas as partes na rua. Todo mundo no bairro estava morto. Conforme eu explorava, notei que, com exceção de alguns moradores de rua, todo mundo estava morto. E então, a realização tomou conta de mim. Eu sou o homem mais rico do mundo. Quem assistiu aos episódios bobos de Teletubbies nunca iria imaginar que existe a possibilidade de conter neles uma verdade perturbadora. O programa, produzido pela BBC em parceria com a Roald Dahl, tinha o propósito nobre de divertir o público infantil. No entanto, Teletubbies nunca deixou de ter um aspecto esquisito e sinistro. Na trama, seres parecidos com grandes ratazanas gordas com antenas se comportavam de forma idiota o tempo todo, em um lugar que parecia uma colina verdejante. Todas as ideias bizarras, assistidas nos 365 episódios, saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo da Roald Dahl e um campeão de audiência nos programas que levam sua autoria.
Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram destaque da imprensa da sua cidade natal, Folkestone, assim como seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega veemente. Talvez porque ele queira esquecer, não sei. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era um tipo de uma escola militar nas proximidades de Folkestone, que tinha a má fama de maltratar seus alunos. Nesse período, Davenport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano, estava a passar um final de semana em uma base militar, onde é a atual Rough Manwith Hill Station, em Harrogate. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança séria, sem expressões, sempre cabisbaixo pelos cantos. O jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não obteve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew. E ficou lá, escondido, até o dia que Davenport decidiu colocar as ideias no papel. Era o programa do Teletubbies. Agora, o adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre o tal Operação Mitre. Segundo suas palavras, durante a viagem feita ao colégio militar, aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mitre. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava no nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima da cabeça. Na região do abdômen desses seres, havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local e, segundo sua perspectiva, foram por longos meses. Se comunicavam com as criaturas por pensamentos e elas materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica que emitiu uma luz intensa. Curioso, um dos colegas de Andrew terminou por tocar esse cilindro e desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo de janelas tortas que flutuavam onde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio que de certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela. Andrew temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitia um sentimento positivo, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele tocou. E acordou dentro da esfera da base militar, no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à sua equipe que aquilo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão que Davenport. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram cada um para um lugar diferente. Andrew ainda concluiu, dizendo que os responsáveis falaram que haviam obtido sucesso no acesso ao universo do meio.
No dia seguinte, Andrew negou tudo o que falou para a equipe. Disse que era um pensamento bobo para não acreditarem em nada e se calou por meses. Não se ouviu mais Andrew, senão quando tinha que dar uma ordem. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre dois universos paralelos, um lugar em que as leis da física que conhecemos não se aplicariam. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo. Mas talvez eles estejam errados. Talvez exista algo, existam os universos do meio, e talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Talvez essas criaturas nos visitem o tempo todo. Essa foi uma chamada para o 911, que ocorreu em 1994. O operador recebeu uma chamada de um número bloqueado. Existe apenas uma gravação dela, e é uma gravação bastante estranha e distorcida. Qual a sua emergência? Alô? Tem alguém aí? Sons de uma mulher soluçando veio junto com a estática. Senhora, está tudo bem? Você está aí? Annie. Senhora, o que está acontecendo? Diga-me o que tem de errado. Annie, ela está sendo terrivelmente desobediente. Ela esteve brincando com os pequeninos. Senhora, pode me falar o seu nome? Ele brincou com os pequeninos. Ela brigou, machucou eles. Sangue. Nesse ponto, a mulher está incontrolável e gritando histericamente, apenas parando para sussurrar alguns nomes ou datas. Sangue por todo lugar. O terceiro quarto, sim, que vai fazer. Eles não estão se mexendo. Chris está aqui. Não posso ver nada. Os gêmeos, Castle e Alistar. Tão escuro. Ele está bem na minha frente. Não chore, Casey. A gente está aqui por você. A chamada continua por mais 3 minutos e 22 segundos, com a mulher gritando sobre alguém com o nome de Annie. E então termina abruptamente. A operadora estava tão assustado que saiu do trabalho logo depois. Ele pediu demissão. A ligação nunca foi rastreada. 2 meses depois, apareceu uma foto mostrando 3 criancinhas terrivelmente mutiladas, com braços deslocados e pernas quebradas, sangue escorrendo da boca, olhos retirados, dedos cortados e cabelos arrancados. Os nomes das crianças eram Christina, Cassel e Alistair Driscoll. Em relação à titia falando com Cassel, os pais
dos Driscoll eram filhos únicos. Eles não tinham irmãos. Então, não poderia haver uma tia biológica. Em outra parte da foto, havia uma forma pequena e desfocada de uma garota de costas para seja lá quem foi que tirou a foto, mas sua cabeça estava quase completamente virada para trás, encarando a câmera. Ela estava encharcada de sangue e parecia pular de felicidade. Todas as chamadas do país foram checadas. A cidade inteira foi interrogada. Mas não havia sinais dessa garotinha. Você acredita? Ou não? Tenha medo. Filha, eu e seu pai vamos sair. Antes de dormir, tranque tudo. Vocês vão demorar a voltar, mamãe? Um pouco, mas você vai ficar bem? Sim, eu vou. Está bem, estamos indo. Beijos, filha. Beijo, bom passeio pra vocês. Assim, os pais da pequena garota haviam saído e a menina ficou sozinha em casa, apenas com seu cachorro para protegê-la. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada, até pensou que poderia se refrescar, e então foi para a cama. Seu cachorro tomou o lugar de costume, embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina estava muito assustada para ir ver o que era. Então, ela estendeu a sua mão para baixo da cama. Ela sentiu a lambida do seu cachorro e voltou a dormir. Ela acorda novamente com o som das gotas. Estende mais uma vez a sua mão para baixo. E novamente, o seu cachorro lambe a sua mão. Ela acorda novamente com o som das gotas. E pela terceira vez estende sua mão para baixo da cama. Sente a lambida do seu cachorro e volta a dormir. Algum tempo depois, mais uma vez ela acorda. Agora, curiosa sobre o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando mais alto de acordo com que ela se aproximava. Ela chega ao banheiro e liga a luz. Ela abre a cortina e vê pendurado no chuveiro o corpo do seu cachorro com a garganta cortada e o sangue caindo da banheira. E quando ela se vira, nota algo no espelho do banheiro que chamou a sua atenção. Escrito no espelho com o sangue do seu cachorro, uma frase que dizia: "Humanos também sabem lamber." Janaína estava passando os números de telefone dos seus amigos da agenda velha para uma nova, quando viu o número de Patrícia, uma amiga já falecida há alguns meses em um acidente de carro, quando voltava de uma festa com seu namorado, Pedro, que até hoje estava em coma. O acidente foi causado por um motorista bêbado em alta velocidade e Patrícia acabou morrendo no mesmo local. Janaína sentiu um frio da espinha e uma tristeza repentina, e pensou em ligar para o número para ver se talvez conseguiria escutar a voz de sua amiga em uma gravação, se o telefone ainda estivesse ligado ou algo do tipo. Bom, ela hesitou por um instante, pois não sabia qual seria a reação ao escutar a voz da amiga, mas pegou o telefone, discou o número e escutou o telefone chamar. Ele chamou 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, ela fez menção de desligar, pois ela estava já se sentindo meio boba fazendo aquilo. Porém, algo muito sinistro aconteceu. Alguém atendeu.
Alô? Oi, Janaína? Respondeu a pessoa do outro lado da linha. Quem está falando? Quem poderia ser? É a Patrícia. Isso é impossível. Como assim? Você ligou para o meu número. Quem você esperava que atendesse? Aterrorizada e sem saber o que fazer, Janaína continuou a conversa, que foi curta, pois ela estava com muito medo. Nos próximos 2 meses, ela continuou ligando para o número que sempre era atendido pela amiga já morta. Algo muito estranho. Ela conversava rapidamente e desligava. Pedro havia saído do coma, porém, ainda se encontrava no hospital se recuperando das fraturas. Um dia, Janaína decidiu que iria ligar e perguntar sobre o acidente e se ela se lembrava de algo. Ela ligou e as duas conversaram por um período curto, e Patrícia começou a fazer umas perguntas sobre seu namorado. Janaína, você tem alguma notícia do Pedro? Por que ele não me liga? Ele me prometeu que ia estar do meu lado, não importa o que acontecesse. Ele desapareceu e não me liga. Tenho me sentido tão sozinha. Janaína ainda estava paralisada, não sabia o que dizer ou qual seria a melhor resposta, e falou a primeira coisa que veio à sua mente. Porque você morreu no acidente de carro, você não lembra? Respondeu ela com calafrios. A última coisa que ela escutou foi o grito de terror de sua amiga e o sinal de ocupado logo em seguida. Rapidamente ela rediscou o número de Patrícia, porém, dessa vez a voz do outro lado da linha disse: o número que você ligou está fora de área ou desligado.